pedindo. Agora vocês vão autorizando. Paulo, aparece só um nomezinho gravar vermelho, não aparece outra tela. É só a gente clicar em cima? É. Boa noite, irmão. Não, irmão, não precisa não clicar não. Ele é Precisa quando não, você né? não, você como administrador que está fazendo a gravação é automático, viu? Pronto, então pronto. Então nós já estamos gravando. Vamos começar com a oração. A autorização é questão da fala. É nós falando que a gente autoriza a gravação. Mas é só mera formalidade. Tá ok. Então vamos começar, né? Com a equipe de oração. Aí depois, talvez dentro da oração já fazer memória do encontro. Aí depois a gente faz uma chamada para saber quem está vindo na primeira aula, porque essa já é a segunda. Podemos começar então com as nossas irmãs? Eu fiquei com a oração do ministro. Podemos. Eu fiquei com a abertura, Paulo. Pois fique à vontade. Só com a oração do ministro. Tá, diga qual é a página, se for o ofício, se tem leitura, digam aí para a gente se situar. Não, vai ser pelo ofício, é na página 475. Desembarque se tiver aí. Quem tem o ofício conseguiu encontrar a página 475? What must you have to have a light? É, não, que estou assistindo. Encontrou, Paulo? Podemos dar início? Não? Pronto. Pois, boa noite a todos. Hoje fiquei de dar início à abertura do nosso terceiro encontro. Vamos começar com um cântico de abertura. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãs. As lutas deste dia, nossa louvação. As lutas deste dia, nossa louvação. Agora que terminou o louvor, quem puder acompanhar, vamos fazer o salmo na página 170. Conseguiram encontrar? Pode continuar? Salmo 128.
Felizes os que respeitam a Deus em seu coração. Por seus caminhos trilhando felizes sempre serão. Do seu trabalho a comerem felizes sempre serão. São como vinha fecunda, felizes sempre serão. Seus filhos, verde touceira, felizes sempre serão. Por Deus serão abençoados, felizes sempre serão. De Sião, Deus os abençoe, felizes sempre serão. Verão o bem da cidade, felizes sempre serão. Seu povo a viver em paz, felizes sempre serão. Com o Pai, o Filho e o Divino, felizes sempre serão. Agora vamos concluir esse momento de oração com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Aí a outra que vai fazer o momento é no final, né, Sandra? Isso, que ela vai Ok. fazer a oração do ministro. Tá bom. Eu vou fazer aqui a chamada pelos nomes que estão aqui, e o nome que não bater, vocês me dizem qual é o nome que está sendo utilizado, tá bom? Eu vou chamando, vocês abrem o microfone e respondam. E se alguém, quando eu estiver chamando, quiser dizer o que marcou do nosso primeiro encontro, que foi sobre a igreja, se vocês lembram, eu disse que quando a gente estuda eclesiologia no seminário, a gente tem 6 meses só para introdução sobre a igreja, e depois a gente estuda da igreja. Estuda história da igreja 1, 2, 3 e 4. 4 períodos só de história da igreja. E aí, naquele encontro, ele deu assim uma visão panorâmica da história da igreja, que não dá para fazer tudo só numa noite, né? Aí vocês vão ter que depois ir aprofundando. Então, Antônia de Fátima. Muito bem. Francinalda Ferreira. Boa noite. Se alguém quiser falar, se eu chamar, podem falar à vontade, viu? Maria Rita. Maria Rita. Só anotou errado. Ofirema Rezende. Noite. Boa noite. Sandra Aires foi a que fez a oração, né? Thaís e Cristina. Presente. Francisco Tavares. Sim. Bom, presente. Eu estou assistindo aula. Ok. Raimundo Fonseca. Raimundo Presente. Fonseca. Célio Nonato. Presente, boa noite. O Célio é que nos ajuda aqui com essas coisas, que ele é inteligente nisso aí. Sônia Martins. Presente. Maria Onilde. Maria Onilde. Dá um sinal, Maria Onilde. Zumira Aires. Presente, boa noite. Boa noite. Teve alguém que eu não falei o nome? Teve alguém que eu não falei o nome? Maria Unide, presente. Maria. Agora desliga, né? Onilde, presente. Ah, Onilde. Tá ok, tá aqui.
Só não ouvi Maria Rita. Parece que ela saiu, que não está mais aqui, Maria Rita. Então, nós somos 13 pessoas, né? No encontro passado, nós falamos sobre a igreja. Vocês lembram? Quem estava no encontro passado lembra, não lembra? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer um segundo encontro e vamos falar sobre os ministérios. Lembram que antes eu disse que o nosso curso só pegou praticamente eclesiologia, que vai ser essas 3 aulas, a primeira que já aconteceu, a de hoje e a de quinta sobre os ministérios, depois as 7 aulas só de liturgia, e depois vão ter 5 aulas de prática de como exercer esse ministério, para quem vai, no final do curso, aceitar a função, o encargo, a missão de ser ministro extraordinário da Eucaristia, vai ter as 5 aulas práticas. Na realidade, o curso completo da Diocese é 1 ano, que tem Bíblia, tem liturgia, tem outros assuntos. A gente resumiu aqui só em 10 e pegamos só eclesiologia e pegamos a liturgia. Talvez a gente vai falar um pouquinho também de Bíblia, se der tempo, mas talvez não vai dar muito tempo. Tá bom? Então, vocês me dizem se estão vendo a tela, que eu vou botar agora, se ela está cheia ou não. Estão vendo? Confirmem aí, estão vendo? Sim. Estão vendo, né? Então, nós somos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. O nosso curso, a sigla é MESC, que é Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão, eu gosto de usar essa sigla. Ele é online, faltou o Ozinho ali, online, que a gente chama virtual, e hoje nós vamos falar sobre o ministério na igreja. Vocês já sabem, eu sou o irmão Paulo, da Fraternidade dos Irmãos Paroquiais, nós somos de vida secular. O nosso fundador é um padre diocesano, nós moramos na nossa própria casa e fazemos a consagração dos votos, nos tornando irmãos. Nós temos famílias, casais, que são leigos que também se consagram, que fazem o compromisso, e temos os irmãos também que fazem os votos. FIP quer dizer Fraternidade dos Irmãos Paroquiais. Então, hoje, nesse encontro, nós vamos usar esses livrinhos que eu vou mostrar para vocês. É esse aqui, o curso de ministro para ministro da Eucaristia, se depois alguém quiser, vamos utilizar. Nós vamos também usar ser ministro, se vocês tiverem a xerox, nós vamos acompanhar um bocado de conversinha por ele, quem tiver a apostila, e quem não tiver, depois se compromete de ler. E vamos fazer alguns comentários sobre esse daqui, as vestes litúrgicas, que é aquele que nós queremos fazer o curso aberto para quem quiser, sobre a instrução do missal romano, e esse, as vestes litúrgicas, que é o estudo da CNBB, o número 115. E vamos também pegar, na nossa apostila grande, alguns números da apostila que eu vou dizendo os números. Como ela não tem página, eu vou dizendo os números, e aí vocês vão circulando, vão anotando no papel, para saber quais números para irem acompanhando, tá bom? Então, nós vamos começar falando sobre os ministérios. Lá em cima ficou veste litúrgica, mas está errado, viu? É ministérios. Então, a palavra ministério, ela vem do latim, ministerium. E ela é um serviço. Por isso que a gente chama de ministra, que é o ministro, e chamamos de ministrate, quer dizer servir. Tanto é que a gente mandou uma apostila, não sei quem tirou essa xerox, com esse título, Os Ministérios Leigos. Lá nessa apostila diz que a partir do Concílio Vaticano II, que reformou a igreja e deu aquele conceito de igreja corpo de Cristo, igreja povo de Deus, essa igreja redescobre e revaloriza os leigos e os vários ministérios possíveis de serem assumidos por eles, como serviço na liturgia, na catequese, nas pastorais, como ministros eucarísticos, na missão e juntos aos doentes. O termo
ministério, no sentido específico, ele quer dizer serviço. E ele aparece muitas vezes na Bíblia Sagrada e tem um significado teológico muito rico, que já já nós vamos conversar. Na igreja, no nosso caso da Igreja Católica, nós temos 2 ministérios distintos: os ministérios ordenados e os ministérios não ordenados. Os ministérios ordenados são os exercidos pelos ministros ordenados: bispos, presbíteros e diáconos. Por que eu não falei o Papa? Porque o Papa, ele é bispo de Roma e ele é presbítero. E os diáconos permanentes também são ministros ordenados. E no próximo encontro, o nosso diácono vai falar justamente sobre esses ministérios. Eu não vou comentar muito o que ele vai falar. E os ministérios não ordenados. O que quer dizer? São os ministérios exercidos pelos fiéis leigos, homens e mulheres. Alguns ministérios têm exigências de idade, como a gente já conversou sobre o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, o Ministério da Palavra também tem uma certa idade, e aí tem um documento da igreja chamado Christi Fidelis Laici, e nesse documento ele fala justamente fazendo essa diferença desses ministérios: ministérios ordenados e ministérios não ordenados. No campo dos ministérios extraordinários, também o bispo pode dar, com a permissão e, caso o padre pedindo, terem ministros que fazem a celebração de casamento, além de diácono, pode ter ministros leigos que assistam casamento, ministros leigos que fazem a celebração de batizado e assistam ao batizado. Eu, por exemplo, eu assisto casamentos e batizados. E também a celebração da palavra, que para nós não é desconhecido, dos ministros extraordinários da palavra, e também as exéquias. As exéquias é a questão dos funerais, das pessoas falecidas, que tem a reza na casa, depois, durante o velório, na hora do enterro no cemitério, e o padre não podendo, porque esse aqui é ministério do padre, das exéquias. Mas quando o padre não pode, ele pode dar para um leigo. Esta é a chamada igreja, povo de Deus, que fala o Concílio Vaticano II. Não sei se vocês estão percebendo, mas é muito bonito, gente. Isso na nossa igreja. A questão dos ministérios. Não é só ministério fechado para quem é ordenado, mas ela está aberta também para os não ordenados. E os ministérios vão desde o trabalho dentro da igreja, como fora da igreja. Por exemplo, a pastoral da criança é uma pastoral social que exerce o ministério social na comunidade. Quem faz trabalho, por exemplo, de caridade, é um ministério da caridade, como ontem celebrava São Vicente de Paulo, e ele é o fundador das Irmãs de Caridade e da vida religiosa que tem o carisma da caridade, os vicentinos. Então, isso é bonito, e tem muita gente que faz esse trabalho da caridade. Depois, o Ministério de Testemunho. E aí, nessa apostila que vocês têm sobre ser ministro, nós vamos já pegar ela. Lá ela fala que a vocação do ministro se fundamenta na Bíblia, vocês podem olhar lá, na página 5. Depois ele fala, ainda na página 5, as qualidades necessárias no ministro, que nós vamos já voltar nelas. Quem tiver essa apostila, peguem. Ela apresenta 25 qualidades para o ministro. Depois, erro na vida e na prática do ministro. Ele apresenta vários erros. Nós vamos ver se vai dar tempo de a gente ler também. Depois apresenta as tarefas do ministro, na página 8. E ainda na página 8 apresenta algumas recomendações importantes ao ministro. Separem aí, nas recomendações, ela tem 20 recomendações. E na página 9, ela tem uma historinha interessante, que vai falar do todo mundo, do alguém, do qualquer um e do ninguém. Talvez vocês até ouviram essa história. Então, nós vamos já voltar para essa apostila, tá bom? Segurem ela por aí para a gente voltar para ela. Fundamentação bíblica. Se nós formos pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 42 a 45, e também
o livro de Isaías 53, Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, 23, nós vamos encontrar a fundamentação bíblica do porquê desses ministérios na igreja. Se vocês pegarem o Evangelho de Marcos, capítulo 10, ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para quê? Quem diz aí, quem completa a frase? O Filho do Homem veio para Servir. servir. E ele diz, e dá a vida em resgate de muitos. Esse serviço que Jesus fala, nós chamamos na igreja de ministério. E a palavra ministério, em grego, que é diaconia, quer dizer serviço. Por isso, o diácono ele exerce também um ministério, uma diaconia. O ministro, em grego, diáconos, é aquele que serve. E aí, lá no Isaías 53, fala do servo sofredor. O profeta Isaías fala muito sobre o Messias, que ele chama o servo de Javé. E aí, o livro de Isaías ele tá separado em 3 livros. E um dos livros fala justamente desse servo sofredor. E ele descreve esse servo de Javé, que será humilhado, sofrerá para salvar os outros. Ele não virá para dominar, mas para servir. Aí, novamente, a palavra servir. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 23, lá, Atos dos Apóstolos, fala que Paulo e Barnabé escolheram pessoas para exercer o ministério de presbíteros. E o que os apóstolos e os presbíteros estavam reunidos. Os presbíteros eram aqueles que celebravam a Eucaristia, a fração do pão. Então, estão vendo aí o sentido que tem. Por isso que a palavra para nós de ministério é servir, o serviço, ou a diaconia. A história do ministério. Nós temos uma instrução vaticana chamada Fides Custo. Essa instrução foi ela que criou o ministério da Eucaristia. Lá na nossa apostila, logo na primeira página, depois da capa, tem explicando isso aí. Diz que o Ministério Extraordinário da Comunhão, tal como nós conhecemos hoje, foi instituído aos 30 de abril de 1969, pela Instrução Vaticana Fides Custo, da Sagrada Congregação para os Ministérios. E em 1972, teve um moto próprio, chamado Ministério Quadem, que institui o Ministério de Leitor e de Acólito. Esse Ministério de Leitor e de Acólito é dado para o seminarista que vai ter padre, mas pode ser dado para leigos, religiosos e religiosas. Eu, por exemplo, tenho um Ministério de Leitor e de Acólito. E o acólito é o ministro extraordinário da Eucaristia e o leitor é o ministério da palavra. E a gente recebe da mão dos bispos esse ministério. E, ultimamente, o Papa Francisco abriu, porque esse ministério era dado só para homens, e há muito tempo era fechado só para os homens que ia ter padre, depois abriu para qualquer homem que ajudasse na comunidade, e o Papa Francisco fez uma coisa mais bonita ainda, abriu esse ministério para as mulheres. Tanto é que ele já deu esse ministério de leitor e de acólito para as mulheres lá em Roma. Quem são os padroeiros dos ministros extraordinários da comunhão? Não sei se vocês sabem. São Tarcísio, ele é o patrono dos coroinhas e dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Ele é do século III da era cristã. Eu vou deixar por conta de vocês descobrir quem foi São Tarcísio, para vocês conhecerem a história dele. E em muitos lugares, os coroinhas com os ministros fazem a festividade dele no dia 15 de agosto. E em alguns lugares, os ministros fazem a renovação ou fazem a investidura também no dia 15 de agosto e ficam renovando no dia 15. Outros já fazem na festa da Eucaristia,
que é a festa de Corpus Christi. Mas também nós temos um outro padroeiro chamado São Mateus Moreira. Esse está também na nossa apostila. Esse padroeiro do ministro extraordinário da Comunhão Eucarística é o beato Mateus Moreira. Mateus era um dos 30 mártires do Rio Grande do Norte. Ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 5 de março de 2000. Então, nem todo mundo conhece esse beato. No geral, os coroinhas, que são as crianças que estão no altar, porque a gente chama de acólitos maiorzinhos. E agora nós temos essa divisão. Tem os coroinhas, os acólitos, que são maiores, que podem ser até casados, e tem os mestres de cerimônias. São aqueles que usam preto, que ficam, geralmente, na missão de conduzir tudo e estar conduzindo o padre com os livros no altar. São chamados os cerimoniários. E aí, na nossa diocese, nós temos, inclusive, um padre, que é o padre Kelvin, que a missão dele é cuidar justamente dos coroinhas, dos acólitos e dos cerimoniários. E os ministros, nós temos o padre Luiz Carlos, que atualmente mora em Gonçalves Dias, que acompanha os ministros. E, de vez em quando, ele me convida também para ajudá-lo nesse acompanhamento. Esse outro documento sobre as vestes litúrgicas, nós vamos fazer um estudo sobre ele, mas eu vou só dizer como é que ele está organizado. Ele tem 2 capítulos. Primeiro, ele bota os aspectos bíblico-teológicos das vestes, por que existem as vestes, qual o sentido de usar as vestes litúrgicas na Sagrada Escritura. Eles mostram os aspectos teológicos e como essas vestes elas são usadas dentro do rito e da ritualidade. O capítulo 2 fala dos aspectos históricos. E aí ele pega as antigas vestes greco-romanas, vai pegar os primórdios ao século V, da Idade Média ao Concílio Vaticano II, a Idade Média ao Concílio Vaticano, até chegar no Vaticano II, as vestes eram muito, digamos assim, pomposas, porque se confundiam muitos padres e bispos com reis. Tanto é que eram os reis que nomeavam os papas e os bispos. E eles coroavam. Não sei se vocês já viram a imagem de Menino Jesus de Praga. Ele é um pequeno príncipe, que tem veste de príncipe, coroa de príncipe, porque ele é dessa época aí da Idade Média. E o Concílio Vaticano II, com a reforma litúrgica, ele refaz a questão das vestes e traz esse tom de simplicidade. Claro que tem que ser o mais belo, o mais bonito para Jesus. Tem um movimento chamado, na igreja, neocatecumenato, que no dia da Eucaristia, que é o dia da missa que nós chamamos, eles vão com as roupas melhores que ele tem. Tanto é que os homens vão todos de estilo de gala, de blazer, as mulheres com roupas de gala, vão com paletó, vão com gravatas, porque é o dia sublime, é o dia da Eucaristia. Por exemplo, teve na igreja, também na nossa igreja, as mulheres que iam de roupas longas, colocavam o véu para na hora de receber a Eucaristia. Hoje já caiu muito, né? Alguns grupos ainda que celebram em latim usam o véu, mas não usam muito mais como era antigamente. E o capítulo 3 fala das orientações e observações práticas. Nós vamos fazer um encontro sobre esse livrinho, e aí, nesse encontro, nós vamos falar sobre essas vestes litúrgicas para vocês compreenderem um pouco mais. Na apostila que nós temos, fala do espaço e veste litúrgica, que é o 2.5. Aí eu gostaria que vocês depois pegassem a apostila de vocês e lessem tudo que tem lá no 2.5. Lá vai falar das vestes que são usadas pelo padre e vocês devem conhecer todas elas. Vai falar da causula, da alva, da túnica, da estola, do amido, da capa fluvial, do véu humeral, da batina e da camisa clerical, do símbolo, da veste de coroinha,
da túnica, que é usada também pelo coroinha, e cerimoniário, e acólito. A veste do seminarista, que também é um pouco diferente. A túnica, que é usada pelo seminarista. A dalmática, que é usada pelo diácono. A estola diaconal, não sei se vocês já perceberam, a estola do padre. E a túnica é parecida, é semelhante. Mas a estola do padre é usada de uma forma e a estola diaconal é usada de outra forma. Tem também um sentido. O véu do cálice, não sei se na igreja de vocês os cálices são cobertos. Geralmente eles eram cobertos com véu. A opa. Então, vocês vão ter que ler tudo isso na apostila de vocês. Tá bom? Pode ser? Com certeza. Pronto. Depois vocês vão ler o 2.5.1, que fala sobre o espaço litúrgico. E vocês devem conhecer também o que é um ambão, ou mesa da palavra, o que é a cátedra, o que é o altar e o que é o presbitério. E o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão não pode desconhecer o que é uma credência, o que é um sacrário ou tabernáculo, o que é o batistério, o que é a sacristia e a nave da igreja. Vocês vão ter que ler tudo isso. Vocês aguentam ler? Vão ter que ler. E depois vamos também ler sobre as insígnias do bispo. Aí depois tem as vestes litúrgicas, que é 2.52, 2.51 as vestes, 2.52 as vestes, e no 2.52.1 as insígnias do bispo, que é a mitra. Vocês têm que saber o que é. De repente, uma hora vocês estão ajudando e não tem nenhum coroinha, ou não chegou nenhum coroinha, não chegou o cerimoniário, não chegou o acólito, não chegou o diácono, aí o padre diz para vocês, vai lá que o bispo deixou a mitra lá na casa paroquial. Aí já pensou você não saber o que é a mitra? Aí você chega lá, procura, aí padre, não encontrei não, porque às vezes você não sabia o que era, aí talvez estava na tua frente e você não sabe. Tá? Você tem que saber o que é a mitra, o báculo. O báculo vocês devem já ter visto, né? Que é o cajado. O solidel, que a gente chama o chapéuzinho do bispo. Padre também usa solidel, mas não é muito comum. E o anel do bispo, que mostra que ele é alguém que foi escolhido para a união de toda a igreja, e a cruz peitoral que todo bispo tem. Alguns usam cruz peitoral de bronze, outros de ferro, de ouro, de madeira. Cada um escolhe a sua cruz peitoral. Mas todo bispo tem. Tarefa de vocês, para ler em casa. Aí está o modelo de vestes. Esse modelo aqui é o modelo diocesano, que tem o jaleco, que a gente chama, né? Essa roupa aí que o ministro usa. E aqui está como é que a gente chama? Como é que a gente chama isso aqui? Emblema, tem um nomezinho que a gente chama. A logomarca, o símbolo, né? Símbolo. Que bota lá no bolso. Esse daqui é da paróquia de Fortuna, já é um outro modelo, o símbolo já é outro. E no de Fortuna, eles usam calças pretas e sapato preto. Ou as mulheres sapatilha, ou o homem o sapato preto. Outros lugares já usam tudo branco. O homem e a mulher, as mulheres saias brancas, o calça, se ela gosta de calça, e os homens calça branca. Eu não sei como é o caso aí de vocês. Os ministros da palavra usam uma veste diferenciada. Só que a veste do ministro da palavra não passa do joelho, para não parecendo bata. Ela chega até o joelho. Aí do joelho fica, para não ficar nem do tamanho da do diácono, nem a do coroinha, nem a do seminarista e nem a do padre. E a do bispo, claro. E aí também está a logomarca do Ministério da Palavra, que é colocado na frente. Lá na paróquia de Fortuna, eles usam também um jaleco. E aí está a simbologia que eles usam
do modelo das vestes do ministro da palavra, lá em Fortuna. Aqui tem umas perguntinhas que eu vou deixar para a gente conversar depois. Eu queria voltar agora, se vocês pudessem pegar a apostila de vocês. Eu tenho quantos minutos ainda? Eu tenho quantos Paulo, minutos? às 19h46 ainda. Pois pronto. Eu queria que vocês pegassem a apostila de vocês, aquela que tem... Quem tem ela? Ser ministro. E vamos ler juntos. Quem tiver, pega na página 5. Quais são as qualidades necessárias para o ministro? Vamos ler. Eu gostaria que quem tivesse a apostila, a gente pudesse fazer uma leitura em mutirão. Essas qualidades do ministro. E aí, depois, quem quiser comentar alguma delas, ou dizer, essa qualidade aqui talvez é uma qualidade que nós precisamos, ou que eu também preciso mais, ou todas elas nós precisamos. Encontraram na página 5? Quem tem a apostila? Ok. Quem gostaria de ler? Alguém poderia ler a número 1, outra pessoa a número 2. Nós temos 25 qualidades. Quem gostaria de ler? Ou ler 2, 3, daí outro ler mais 2, 3. Aí, se você quiser sublinhar alguma depois e quiser comentar, fique à vontade. Então, quais são as qualidades necessárias no ministro? Bora lá, quem começa? Quem tem a apostila, mande brasa. Agora é vocês, eu já falei bastante. A primeira, ter boa saúde espiritual, física, mental, moral e política. A segunda, ser um cristão autêntico e perseverante no testemunho e na vida cristã em constante busca da santidade. Terceira, ter bom relacionamento com a família, com a comunidade e com os padres. A quarta, ter força de vontade e boa vontade para as coisas de Deus e para o atendimento aos enfermos. Vai desligar? Vamos ler até a 10ª. Aí, depois da 10ª, vocês continuam em casa. Vamos até a 10ª. Posso ler, Paulo? Ter uma vida organizada e tempo para exercer o ministério, vivendo intensamente a pastoral da acolhida. Seis, servir com gosto, alegria e muito amor a partir dos marginalizados. Sétima, ser organizado numa pastoral e atuante. Ser engajado, né? Engajado? Engajado. 8, estar unido a Cristo e aos irmãos na vivência dos mandamentos da lei de Deus, da igreja e dos sacramentos. 9, ser casado na igreja ou solteiro ou solteira. 10, ser honesto, verdadeiro, transparente e fiel à família. Vamos parar nessas 10, porque são 25. Mas dessas 10, teve alguma que chamou a atenção de vocês? Vocês viram aí, é muita coisa. Tem 25 qualidades necessárias no ministro. Você imaginava que era só 1 ou 2, hein? Me chamou a atenção aqui todas, mas da quinta
achei interessante. Tem uma vida organizada e tempo para ele ter um ministério, vivendo intensamente a pastoral da acolhida. Eu costumo dizer que nós, na igreja, temos uma falha na acolhida e nas visitações. E eu acredito que o ministério da acolhida e o ministério da visitação pode ser bem exercido pelo ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Visitas bem feitas, com calma, levando a comunhão, e também a acolhida. Às vezes a nossa acolhida é fraquinha, até na própria igreja. E a outra que me chamou a atenção foi essa daqui, a número 6. Servir com gosto, alegria e muito amor a partir dos marginalizados. Ou seja, nós temos que servir os pobres. Não está lá no meio dos ricos, dos que têm dinheiro, dos bonitinhos, de todo arrumadinho, mas daqueles que mais precisam. Eu me lembro que teve casos aqui na nossa comunidade que o ministro tinha que ir para a casa do doente, limpar o doente, para depois limpar a casa, para depois fazer um momento de oração e dar a comunhão. Tem gente que não quer fazer isso, né? Mas ele tem a família, às vezes a família não cuida. E às vezes a gente faz isso para mostrar que a família tem que acordar. A gente também não pode tirar o papel da família. A gente faz para chamar a atenção. Alguém quer comentar um desses 10 aí? Comentei 2. Paulo, a número 10, a última, né? Eu achei super interessante também. Ser honesto, verdadeiro, transparente e fiel à família. Por quê? Porque a família é a base de tudo, né? A gente não tem uma boa estrutura em casa, com a sua família, fica difícil a gente levar ao próximo. Então, essa marcou muito, eu achei super interessante. E, Célio, eu já vi muito caso de pessoas que dão a formação para ministro, para o casamento e para o batizado, que não dão testemunho. E as pessoas dizem assim, mas aquele lá que está falando, dando o encontro de casais, no encontro do batismo, bebe, bate na mulher, faz um bocado de coisa. Ele está falando lá de quê? Aí a pessoa que vai para o encontro, às vezes, nem fica, volta. E não acredita, porque o testemunho daquela pessoa não bate com a fala. Ou seja, ele não é honesto, não é verdadeiro, não é transparente, não é fiel. É verdade. Ou seja, ele não é, como que eu quero dizer, ele não é um espelho para a comunidade, né? Ou seja, ele não é exemplo para a comunidade. Exatamente. Ser espelho, ser exemplo, ser testemunha. Eu acho que o testemunho fala mais do que palavras, né? Quando você tem testemunho, pronto. Vamos passar para... É por isso que eu achei interessante a 8. Estar unido a Cristo, aos irmãos, na vivência dos mandamentos da lei de Deus e da igreja e dos sacramentos. Era casa lá com a que o Célio está falando, né? Que se a gente não estiver unido a Cristo, a gente muitas vezes não tem força para superar e nem para poder levar esse amor e essa paz e essa união, tanto na nossa família como nas famílias que a gente vai. Aí é onde entra o contra-testemunho. Se eu não sou fiel na minha família, como é que eu vou testemunhar? Por isso que as pessoas não falam de si mesmas e nem da sua família. Verdade, porque as famílias realmente não são perfeitas. E dona Zumira, e tem outra coisa. Essa questão da vivência dos mandamentos. Estão me ouvindo? Acho que tem o microfone aberto. Tem uma coisa interessante. Fecha o microfone para não dar microfonia. E também, eu costumo dizer que o padre, o acólito, o coroinha, o cerimoniário e o ministro da palavra e o ministro da Eucaristia deveria ser o primeiro a chegar na igreja, no templo, e o último a sair. Está lá acolhendo o povo, está lá também no trabalho da visitação, fazendo a visitação, e na igreja, sempre com o padre, o primeiro a chegar para acolher o povo e o último a sair para se despedir do povo e organizar toda a credência, guardar todos os utensílios que foram utilizados na celebração. Tem lugares que, às vezes, o padre só chega na hora da celebração, como se fosse um rei ou um príncipe, e todo mundo quer vir, e ministro, tem ministério também que é a mesma coisa.
chega, quem vai cantar só na hora, já tem que estar o microfone pronto, o ministro só chega na hora de servir e bota a sua veste pronto, mas isso não bate com essa vivência dos mandamentos da lei de Deus, da igreja e dos sacramentos. É como se a gente fala da lei, dos mandamentos e vai para o outro lado. Tem mais algum que vocês querem destacar? Então, vamos ver os erros na vida e na prática do ministro. Paulo, Diga. eu achei muito importante também o 3, ter um bom relacionamento com a família, com a comunidade e com os padres, né? Porque tem gente que chega na igreja uma pessoa, em casa é a maior grosseria com a família. Então, eu achei muito importante o número 3 também. Ok? E eu concordo plenamente com você, porque tem gente que diferencia. É como a gente está falando de ser igreja. Eu sou igreja só na igreja. Eu sou cristão só na igreja. Não. Eu sou cristão batizado na igreja, na família, no trabalho, na sociedade. Em qualquer lugar, eu sou cristão. Eu sou igreja. Mas tem gente que não, né? É como se tivesse uma cara para cada coisa. Ou uma máscara para cada momento. Em casa é um, no trabalho é outro, na igreja é outro. Aí faz aquela história. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. E eu não concordo com essa frase, particularmente. Podemos ver agora os erros? Na página 7, vamos ver os erros. Não vamos ler todos, não. Vamos ler também até uns 10 erros. Vamos lá, quem começa? Primeiro, não participar da adoração ao Santíssimo Sacramento. Segundo, Na idade, ver o ministério como um status e não como um serviço. terceiro, Curtir no coração certas rivalidades, indiferenças, inimizades com alguém. quarta, Falta de piedade ao encontro, a história, a hóstia e ao comungante. falta de piedade ao entregar a hóstia ao comungante. Tem que entregar de qualquer jeito, né? Quinto, Gostar de exercer o ministério só dentro da igreja e perto do padre. sexto, Usar vestes um pouco indecentes, roupas curtas e transparentes. sétimo, Fazer pregações prolongadas e sem uma boa preparação nas celebrações e no rito da comunhão. oitavo, Dizer outras formas inventadas na hora da entrega da hóstia, em vez de dizer o corpo de Cristo. tem gente que se sente tão preparado que na hora da comunhão quer dizer uma frase bíblica para distribuir a comunhão, por exemplo. Isso é meu corpo, eu sou o pão vivo, descido do céu. Mas não é isso que é para dizer. A frase qual é? O corpo de Cristo. É essa frase, não pode ser mudada. Nono, Falta de higiene, unhas grandes, roupas sujas e mãos sujas. e a décima, vamos ficar até na décima.
A 10ª? Lavar as mãos junto com o padre na hora das purificações. Pois é. Tá? O ministro pode lavar as mãos? Pode, mas não junto com o padre. O padre lavou ali, o coroinha traz para ele, o mestre de cerimônia traz o coroinha, e o coroinha, ou o acólito, tá com lavabo, lava a mão do padre e volta para a credência. Aí o ministro se aproxima da credência e lava as mãos lá, mas não junto com o padre. E tem ministro que quer lavar junto com o padre, lá mesmo no altar, logo em seguida, logo que o padre lava, ele já quer lavar. Dessas 10, tem mais, vocês depois vão ler mais aí. Mas dessas 10, o que chamou a atenção de vocês? Vocês vão continuar lendo, viu? Tem um bocado de coisa para ler. Para mim, o que mais me chamou a atenção foi essa, onde diz o ministro, que é a 9ª, a 10ª, não, a 8ª, nem sei mais. Onde fala, né, do corpo. A gente inventa palavras, né, para dizer na hora da entrega da hóstia consagrada. A número 8, né? A número 8, essa que me chama muita atenção. Porque é um momento Não criar bem... fórmula. Não criar fórmula. Tem gente que também, na hora de proclamar o evangelho, gosta de inventar fórmula para proclamar o evangelho e inventar fórmula na hora de concluir o evangelho. A fórmula é aquela: para o padre, o Senhor esteja convosco. Para o ministro, o Senhor esteja conosco. Por que o padre diz convosco? Porque naquele momento ele está tendo Cristo. E o ministro diz conosco, porque o ministro não está tendo o Cristo no sentido do in persona Cristo. Ou seja, o padre in persona Cristo, personifica a pessoa de Cristo. E o ministro não. Claro que todos nós somos o outro Cristo, a partir do nosso batismo e a partir da comunhão que nós recebemos, devemos ter outro Cristo. Mas o sacerdote, ele in persona Cristo. E aí tem gente que, na hora até de celebrar, quer dizer igualzinho o padre: o Senhor esteja convosco. E é conosco, para o ministro da palavra e da Eucaristia. Para o padre, convosco. E tem deles que querem inventar outras formas de dizer, em vez de dizer o Senhor esteja convosco, ou dizer palavra de salvação, dizer outras formas. Então, a gente não pode querer, igual como, por exemplo, eu rezo o Pai Nosso e a Ave Maria. E no Pai Nosso nós temos, no final, a fórmula ecumênica diz: pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Geralmente a gente reza assim quando está fazendo um culto ecumênico que tem pessoas de outras igrejas. Mas nós, o comum, é só rezar o Pai Nosso e dizer o Amém. Na missa não se diz Amém, mas quando a gente está rezando o Pai Nosso em outros momentos, se diz o Amém. E tem pessoas que às vezes querem mudar a oração do Pai Nosso usando outras linguagens de diversas Bíblias, né? E aí, às vezes, tira o sentido um pouco do Pai Nosso. Mas a gente tem que rezar também a Ave Maria, as orações de forma como ela é. Tem gente que, às vezes, até na Salve Rainha, eu já vi cantar na Salve Rainha, e a consagração à Nossa Senhora, mudando as fórmulas, mudando os termos. E aí a gente tira a beleza e a riqueza. A gente não pode andar mudando. Ah, mas tem que mudar porque tem que adaptar. Uma coisa é a adaptação. Outra coisa é eu querer mudar só porque eu quero tirar da minha cabeça. Mais algum comentário? Só dando continuidade nessa fala, Paulo. Aqui na nossa região, eu falo a nossa região porque eu já vi em outros lugares diferenciado. Aqui a gente ainda tem muito a cultura, a gente ainda vê em velórios, né? As pessoas rezarem o texto, os velórios, eles mudam totalmente a oração do Pai Nosso. Porque em momento algum se muda a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque é a única oração que Jesus ensinou e deixou. Ela não se muda. E aqui as pessoas usam muito ainda rogai por ele que era pecador, né? Aqui ainda existe. Se às vezes a gente comenta, não chama a atenção, mas tenta, e as pessoas se sentem meio, digamos assim, aborrecido, porque quer te rezar daquela forma. De fato, porque depois que a gente reza o Pai Nosso, tem um acréscimozinho depois do Pai Nosso,
que a gente vai fazer a súplica pela pessoa que faleceu, mas depois do Pai Nosso. Foi assim que eu aprendi. A gente não muda o Pai Nosso. O Pai Nosso nós estamos falando por nós, os vivos. Então não precisa dizer rogai por ele. Mas no final, aí diz, dá-lhe o descanso eterno e a luz perpétua. Aí sim é para o falecido. Mais alguma observação, algum comentário? A sétima, fazer pregações prolongadas e sem uma boa preparação nas celebrações e no rito da comunhão. Ou seja, eu particularmente, eu fico assim um pouco quando se muda a pregação do evangelho, que sai totalmente do contexto. Às vezes eu fico meio que com vontade de dar uma voltinha. Não é só você não, eu acho que é todos nós. Algumas na TV eu fico assim olhando, meu Deus, eu fico arrepiado. Uns padres na TV falam umas besteiras, umas barbaridades, e a gente fica olhando pregadores de vários grupos lá na televisão fazendo as pregações, às vezes não tem nem fundamento bíblico nem teológico. Eu fico assim olhando, eu fico triste com isso. A nossa igreja é linda porque tem uma diversidade, tem uma riqueza de dons, de carisma, mas às vezes a gente peca na questão da unidade. A gente não quer se preparar de forma bíblica, teológica, olhando os fundamentos daquilo que a igreja nos ensina, a partir do documento, por exemplo. Eu gosto muito de pegar a Bíblia Sagrada quando eu vou preparar uma reflexão. Eu pego 2 ou 3 Bíblias, eu pego a Bíblia de Jerusalém, boto no meio, pego a Bíblia Tebe, a tradução ecumênica, e boto a Bíblia do Peregrino, que tem muitos comentários, ou a Bíblia Pastoral. E vou lendo as 3 para ver cada uma, como é a linguagem, e quando eu vou para a celebração, eu levo o meu missal, quando eu levo o missal, eu levo a Bíblia com a linguagem for mais comum. Por exemplo, a da CNBB bate de igualzinho com as leituras que estão lá nos livros. Mas tem gente, quando vai fazer reflexão, fala de tudo, menos da palavra de Deus. Às vezes fala até da tua vida. Eu não vou falar mal do Padre Zezinho, não, mas eu fui uma vez no show dele, e ele contava de uma música a vida dele, as grandes coisas que ele fazia, do que cantar a beleza da música católica. Entre uma música, ele contava 10 coisas. Eu ficava, meu Deus, ele está falando da vida dele, da pessoa dele, e não está evangelizando com as canções dele. E acontece, né? Às vezes a pessoa quer dizer muita coisa e aí termina não dizendo nada. A Muito bem. sexta também me chama a atenção, é onde fala das vestes, porque eu vejo que é uma questão que na igreja a gente vê muito, a questão das vestes, transparente, curtas, de alça, na hora de receber a Eucaristia. E essa questão também é uma questão assim, muito crítica, né? Porque é um momento único nas nossas vidas. Então, essa questão das vestes também chama muito atenção. Pois é, e principalmente um ministro. Já pensou um ministro de saia curta, uma ministra, ou um ministro com a calça, igual aquelas cantores de sertanejo, calça coladinha, apertada, que ele não consegue nem se mexer. Diz que os cantores sertanejos gostam dessas calças chique, bonita, caríssimas, mas não conseguem nem se mexer, as pessoas estão ali por causa do show. E muita gente também deveria aprender a se vestir para ir para a missa. Tem gente que sabe se vestir para ir para a festa, para ir para uma festa de formatura, quando vai para um jogo de futebol, quando vai para um velório. E às vezes para ir para a missa não lembra, assim, parece que se perde, né? Claro que o padre, ele não deve, de forma alguma, negar a comunhão para ninguém, né? Um ministro. Não era a hora da comunhão que eu vou negar a comunhão. Entrou na fila, todo mundo tem que receber a comunhão, mesmo que a roupa esteja indiscreta. Mas entrou na fila, por exemplo, tem gente que diz assim, quem estiver preparado, entre na fila da comunhão. Eu, particularmente, não gosto dessa frase. Vocês lembram que nós falamos que Jesus veio para servir e não para ser servido. E ele diz, eu vim para os doentes. Então, nem quem está ministrando, o presidente da celebração, ele não pode dizer quem está preparado. Pode ser que nem eu, que estou presidindo, não esteja preparado também. Vocês diziam, o que o padre viu em mim para me convidar para me ser ministra extraordinária
da Sagrada Comunhão, e às vezes eu me sinto indigno. Então eu não posso dizer lá quem esteja preparado entre na fila da comunhão. Cada um se sinta convidado e preparado. O banquete é para todos. Caso que a gente sabe que tem pessoas que não recebem a comunhão porque têm uma vida irregular, vai, cada caso é um caso. Tem pessoas que às vezes queriam ser ministro da Eucaristia e às vezes o marido não quer casar. Aí, claro, esses casos é conversando com o padre tem uma forma de conversar com o bispo e o bispo resolver a situação e de entender que às vezes tem o marido não quer casar e a mulher se doa totalmente à igreja. Mais de 20 anos, 30 anos, 40 anos, podia ter uma ministra e não pode por causa disso. E aí, nesses casos, tanto o padre conversando com o bispo, tem soluções, e o Papa está muito aberto para que, inclusive, ele fala de casamento de segunda união. Podemos passar para as tarefas do ministro? E Paulo, já Diga. é 8h11. Tá ok. Então, vamos ler as tarefas do ministro, pelo menos cinco tarefas. Aí depois vocês continuam lendo. A primeira, acompanhar a vida da comunidade. A segunda, partilhar com sãos e enfermos o pão da palavra e da Eucaristia. Segunda, Viu? Quando ele é nessa segunda, quando fala de são, quer dizer as pessoas sadias. Mas às vezes ele está sadio fisicamente, mas às vezes não está sadio espiritualmente, né? Paulo, terceiro, seu dirigir microfone celebração. tá dando microfonia. Eu acho que Dirigir tem ligado ao mesmo celebração tempo, né? e doações ao Santíssimo. Quarta, Visitar os doentes com o objetivo de consolá-los. quinto, Cuidar do altar e da animação litúrgica. eu queria chamar a atenção nessa quarta. Visitar os doentes com o objetivo de consolá-los. Tem ministros e pessoas de pastorais e movimentos, às vezes legionária, da pastoral da oração. Eu sei que não faz com maldade, mas vai fazer a visita e quando pergunta como é que você está, fulano? A pessoa diz, estou bem. Ah, o meu marido está assim, está assado, alguém está não sei com o quê. Aí a pessoa que está visitando diz assim, aqui está é bom, porque lá em casa está pior do que isso aqui. Aí começa a dizer as coisas que estão na sua casa. Aí, em vez de ser uma visita consoladora, e desculpe o que eu vou dizer, é uma visita destruidora, maléfica. Porque eu não estou consolando. Eu estou deixando a pessoa mais triste, mais preocupada, porque eu estou dizendo para ela, aqui tá bom, lá em casa está pior do que isso. Eu não queria uma visita dessa, não sei se vocês gostariam de uma visita dessa. Alguém quer comentar mais alguma delas? Eu queria chamar a atenção dessa quarta. E o nosso objetivo da visita é o consolo. Então, nós temos que olhar que o nosso ministério é servir, e lá na casa que a gente vai fazer a visitação é a consolação. A palavra principal lá é consolar. Se você, naquele dia, não está preparado, não se sente impulsionado, motivado, entusiasmado para fazer, não faça naquele dia, faça em outro momento. E tem dia que, de fato, você não está bem emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, então é melhor não fazer. Aí deixa para quando você estiver bem com você mesmo, com os outros, e que essa visita seja de consolo, para consolar. Alguém quer comentar uma das 5? Não? Chamou a atenção mais alguma?
Vou deixar para vocês lerem as outras. Agora nós vamos ver as recomendações. A recomendação são 20. Nós vamos fazer só 10 também, 10 recomendações. Tá bom? E depois eu vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem em casa. Recomendações importantes ao ministro, a número 5, na página 8. Primeira recomendação. Não deixar faltar a hóstia consagrada no sacrário. Segunda. Evitar repartir a hóstia em pedaços muito pequenos. Terceira. Terceira. Eu vou fazer a terceira. Organizar a hora santa e adoração, sempre que possível, às quintas-feiras, dia da instituição da Eucaristia. Quarta. Zelar pela pontualidade, chegando sempre primeiro à igreja. Quinta. Incentivar os fiéis a formarem filas e saírem dos bancos para comungar. Sexta. Prestar serviço com prazer e alegria, sempre bem-humorado. Sétimo. Sétima, fazer uma lista de todos os enfermos da comunidade e distribuí-los com todos os ministros para que possam ter uma boa assistência espiritual e material. Oitava. Observar a pessoa comungar, não deixe que ela saia carregando a hóstia. Todos devem comungar na frente do ministro. Nona. Colocar um pequeno copo ao lado do sacrário, no qual possa mergulhar os dedos após ter distribuído a comunhão. Décima. Vamos parar na décima. Aprender a tocar. O que foi que aconteceu? É que estávamos falando as duas ao mesmo tempo. A décima, aprender a tocar a campainha corretamente as 3 vezes. Essa décima de tocar a campainha não é bem missão do ministro. Mas quando não tem, por exemplo, eu conheci uma paróquia que o padre não gostava de coroinha e nem de acólitos. Quem fazia essa missão eram os ministros da Eucaristia no altar. E se você chegar numa paróquia que não tem ministro, só tem ministro da Eucaristia, não tem da palavra, não tem coroinha e nem acólito, nem cerimoniário, e nem sacristão, é você que vai ter que fazer tudo. Claro que se você não sabe tocar a campainha, é paciência, né? Mas, se for preciso, você tem que fazer, viu? Aí, bem aqui, quando diz assim, não deixar faltar hóstias consagradas no sacrário. Tem ministro que, quando chega na igreja que não sabe, olha o sacrário e só vê que só tem 4 ou 5 hóstias consagradas. Aí ele vai lá no armário, pega a hóstia não consagradas e bota lá dentro. Aí imaginaram isso aqui? Aqui é um crime, porque as hóstias não estão consagradas. Aí como é que ele pega a hóstia do pacote, da vasilha e bota dentro das outras consagradas no sacrário? Então não pode. Quando diz não deixar faltar a hóstia consagrada, é ele sempre olhar o sacrário e dizer para o padre, padre, tem poucas hóstias. Ou no dia da missa consagrar bastante e deixar no sacrário, ou ele buscar na igreja matriz, ou na igreja mais próxima que tem o Santíssimo,
e que tem o tabernáculo, o sacrário, que nós chamamos. Tá bom? Dessas 10, quem quer comentar mais alguma? Paulo, já é 8h20. Tá, joia. Eu vou deixar para vocês lerem a número 6, essa historinha bem aí. De todo mundo, qualquer um, alguém e ninguém. Tá bom? Vocês vão ler isso aí. E aí tem na página 10, os ministros perguntam e o padre responde. Tem 2 perguntas. Quem deve escolher os ministros? Aí tem a resposta. Podemos comungar a comunhão a alguém? Se vocês puderem ler isso aí depois com calma, viu? Para vocês, na próxima encontro, quem sabe na próxima aula, a gente comentar também. Fiquem bem à vontade, tá bom? Agora eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem também em casa. Eu vou passar aqui o slide para vocês verem a tarefa para casa. Esse material eu vou mandar para vocês, tá bom? Então, leitura pessoal ou em grupos. Quem mora perto de outro pode marcar um horáriozinho para sentarem, para conversar, e aí vocês vão falar sobre o serviço. Vocês têm 3 evangelhos, na realidade, 2 evangelhos. 2 evangelhos de Lucas, de João e um de Lucas. O evangelho de João, 13, de 1 a 17, o João 10, de 1 a 15, que é muito conhecido, e Lucas, todo 22. Vocês escolhem o que vocês quiserem ler, ou pessoal, ou em grupo, e respondam essas 3 perguntas. Aí, no próximo encontro, quando a gente for começar, nós vamos partir dessas perguntas, tá bom? A primeira pergunta. Qual o versículo mais importante nessa leitura? Vamos supor que você escolheu João 13, de 1 a 17. Aí você vai dizer qual o versículo que mais lhe chamou a atenção ou que é mais importante nessa leitura. Segunda pergunta. O que ensina esse texto a respeito da pessoa de Jesus Cristo? Esse texto tem algum ensinamento? E que ensinamento é esse sobre a pessoa de Jesus? Claro que toda a Bíblia é ensinamento. Todo texto bíblico, com certeza, nos ensina. E aí a pergunta, o que ensina esse texto a respeito da pessoa de Jesus Cristo? E a quinta, quais consequências tiramos disto para a nossa tarefa, missão, como ministro? De repente você escolheu o versículo, eu vim para que todos tenham vida. Qual a consequência dessa frase, desse versículo, na minha vida de ministro? Qual a consequência disso na minha tarefa? Eu prefiro o nome missão como ministro. Mas vamos chamar também de tarefa. Tá bom? Tá claro as perguntas ou estão difíceis? Ou tá igual ao vestibular? Digam aí, tá fácil? Tá difícil? Alguém me diga aí, tá fácil ou tá difícil as perguntas? Dá para fazer? Tá fácil, dá para fazer sim. Pois tá ok. Então, da minha parte por hoje, a gente termina aqui. Nós vamos agora escolher quem vai animar a oração da próxima semana, né? 2 pessoas, outra dupla. E aí vocês apontem ou alguém se oferece. Podem fazer como hoje, o ofício divino, e no final, como alguém ainda vai concluir aqui a oração do ministro no final. Eu aconselharia vocês fazerem a recordação da vida, e na recordação da vida poderia ser a recordação da aula anterior. Escolher 1 ou 2 pessoas para recordar como foi a aula anterior, na recordação da vida. Só sugestão, viu? Para vocês fiquem à vontade. Sandra, me ajuda aí a escolher 2 pessoas para a oração da próxima semana. Ou você indica ou a pessoa se oferece. Me ajuda aí, Sandra. Você que conhece o povo. Você pode conduzir no próximo encontro? Irmão Paulo, irmãos, eu até me dispus no encontro passado a fazer na próxima quinta, né?
Só que quinta-feira, talvez eu nem participe do encontro em virtude de eu estar no Tribunal do Júri, lá em São João dos Patos. Né? Eu, como servidor público, eles me colocaram e possivelmente eu serei sorteado para estar no Tribunal do Júri. Então vai terminar, ninguém sabe o horário. Então, por isso que eu estou justificando talvez a minha ausência do próximo encontro. Já está justificado. Então, veja aí, Sandra, outra pessoa, uma dupla. Eu perguntei o Célio, ele não respondeu. Célio, teu microfone está fechado. Sandra, na próxima quinta-feira vai ser quanto do mês? Tem alguém tem... É dia 5, viu? Pronto, Isso. no dia 5 nós já temos daí de início a nossa novena de Aparecida. E aí o padre me deu como coordenação do festejo e provavelmente eu não vou estar. Por quê? Porque é na hora da celebração da missa ou da palavra. Certo. Pois alguém se... Célio, aí tu vai perder o dia 5 também, né? Aí dia 12 não tem, pelo nosso calendário, não é isso? 12 a gente não botamos, dia 12. Então tu só perde o dia 5. Isso, dia 5. Aí A nossa dia 12... novena vai... Isso, a nossa novena vai dar início agora no dia 3, ao encerramento do dia 12. Isso, A gente festeja a Nossa Senhora Aparecida aqui da nossa comunidade. Maria Dezelina. Bora, minha gente. Se ofereçam aí duas pessoas rapidinho. Oi, eu. Como eu e Célio não vamos estar presentes dia 5, então na próxima quinta, né, que depois do dia 12, eu posso fazer o ofício, tá bom? Tá, pois nós vamos marcar a de quinta agora. Depois a gente já guarda o seu nome para a próxima. Tá bom. Quem ficaria para quinta-feira que vem? Eu faço. Quem? Thaís. Pois é, chama uma pessoa aí para te ajudar, Thaís. Eu vou amarrar a Zumira. Pronto. Pois prático, pronto. Vai ter a oração para encerrar, não vai, Sandra? Sim, vai ter oração. Pois pronto, com vocês, tá bom? Okay. E quem quiser tirar foto, abre a câmera de todo mundo para tirar foto do nosso encontro e postem lá do grupo. Se eu não botar a apostila hoje de nós que nós estudamos, eu boto amanhã, viu? Mas eu vou tentar ainda botar hoje, tá certo? Vou começar a oração. Vamos lá. Pode. Diga que oração é, se a gente tem ela. Oração do ministro. Senhor, a igreja me confiou o ministério extraordinário da Eucaristia. Constituiu-me servidor da comunidade em assembleia litúrgica que compartilha a mesa paternal da comunhão, na consolação dos enfermos, anciãos e pedidos para que se fortaleçam com o pão da vida. Eu sei, Senhor, que é, em primeiro lugar, um serviço, porém, intimamente, descubro como uma honra, por meu intermédio, e através de minhas mãos, faço possível a comunhão de meus irmãos contigo, no sacramento do teu corpo e do teu sangue. Por isso, Senhor, te consagro meus lábios que te anunciam, minhas mãos que te entregam. Te consagro meu ser, meu corpo e meu coração, para ser tua testemunha leal. Não quero, Senhor, que minha vida seja um obstáculo entre meus irmãos e teu ministério. Quero ser uma ponte, quero ser com duas mãos estendidas. Peço tua ajuda
de modo que eu seja um cristão de verdade, um cristão ansioso da tua palavra, uma pessoa de oração e de reflexão, um contemplativo de teus ministérios, um celebrante feliz de teus sacramentos e um servidor humilde de todos os meus irmãos, que quando eu disser o corpo de Cristo, eu desapareça e vejo o teu rosto. Amém. Terminei já, viu? A oração. Muito bem, então acho que podemos dar tchau, tirar uma foto e até próxima quinta-feira para quem vai estar conosco, tá bom? Tchau. Tira uma foto, postem lá no grupo, bota os comentários de vocês sobre a aula de hoje. E aí, quem for precisar da aula, vai pedir que nós vamos deixar a aula já no ponto para enviar para a pessoa que quiser assistir, tá bom? Tchau. Obrigada pela aula, foi ótimo. Ótima aula. Boa noite. Boa noite.